Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, que bênção de Deus estarmos nos reunindo novamente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os encontre onde vocês estiverem, na mais perfeita harmonia, união familiar, gozando de muita felicidade e paz. Que possamos sempre contar com a presença de Deus em nossos convívios e em nosso coração. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos trabalhar sobre o Evangelho do dia 31 de dezembro de 2025. O último Evangelho do ano de 2025. Estaremos trabalhando sobre este Evangelho e ao mesmo tempo eu estou agradecendo e pedindo a bênção de Deus sobre cada um de vocês que nos acompanharam, que acompanharam este canal, que acompanharam esses nossos momentos de fé, esses nossos momentos de oração, que acompanharam as nossas novenas à Mãe do Perpétuo Socorro, que nos acompanharam em oração e em pensamento durante todo este ano de 2025. Neste Evangelho de hoje, que nós vamos trabalhar, que nós vamos refletir. Nós vamos refletir o Verbo de Deus. Vamos refletir na nossa vida. Como foi o nosso 2025? Como vivemos os ensinamentos de Jesus neste ano de 2025? O que esperamos para 2026? Queridos irmãos e irmãs, eu espero muita paz, muita saúde, muita felicidades em suas vidas. Eu espero e peço a Deus que ilumine os caminhos de cada um de vocês. Eu espero contar com a presença de vocês a nos acompanhar em nossos momentos de oração. Caríssimos irmãos e irmãs, lembro você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Mas também te peço, compartilhe em suas redes sociais, com amigos e familiares, para que mais pessoas estejam conosco a viver esta evangelização. E hoje, nós iremos trabalhar então o Evangelho do dia 31 de dezembro de 2025. E este Evangelho está, se quiseres procurar em sua Bíblia, está em São João, no capítulo 1, versículo 1 a 18. Este é o Evangelho que trabalharemos hoje. João, capítulo 1, versículo 1 a 18. E então, queridos irmãos, peçamos que Deus esteja a nos unir. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus,
e seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, hoje neste Evangelho, nós vimos a presença de João Batista, o anunciador da Boa Nova. Aquele que pregava no deserto, aquele que anunciava que o Messias estava por vir. Como nós vimos, ele anunciou o Filho de Deus. Vimos também no Evangelho que antes mesmo de Jesus, nós tínhamos o Verbo, que era a lei que foi entregue a Moisés. A lei foi dada a Moisés, para que se fosse cumprido a vontade de Deus. Porém, a verdade nos chega através de Jesus. Quantos não cumpriam a lei dada a Moisés? Quantos não cumpriam a aliança feita por Deus? O mundo estava se perdendo. Enviou então Deus em sua infinita misericórdia a presença viva do Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, mostrando o que deveríamos fazer, mostrando com exemplo de vida os atos que nós precisamos ter, atos de caridade, de amor ao próximo, atos de compaixão. Então, a aliança que era o Verbo se fez carne para ser exemplo para nós. Porém, que triste, irmãos. O Verbo veio ao mundo.
o aceitaram. João anunciou a luz que vinha para acabar com toda a escuridão. Porém, muita escuridão permaneceu porque afastaram-se da luz. Não permitiam que a luz revelasse as suas falhas, as suas fraquezas, as suas injustiças. Deus enviou Jesus e Jesus é luz. A luz mostra as nossas falhas e as nossas fraquezas. A luz mostra quando estamos sendo injustos. Por isso que muitas vezes, para praticar a injustiça, nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Jesus, porque Jesus é revelador. Eu não consigo fazer mal ao meu irmão e dizer que permaneço em Jesus. Porque Jesus revela a maldade. Jesus é a luz que mostra o erro, que mostra os nossos pecados. Jesus é a luz. Temos que ser perfeitos diante da luz. Temos que buscar a perfeição. Em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Filhos, somos herdeiros de santidade. Mas para isso, precisamos viver a luz. Não podemos deixar que a escuridão, que as trevas tome conta de nós. Para omitir as nossas fraquezas, para omitir os nossos pecados e as nossas injustiças. Caríssimos irmãos e irmãs, como este Evangelho é importante para este dia, último dia do ano de 2025, que antecede 2026. Vamos implorar a Deus que seja a nossa luz, que ilumine os nossos caminhos nesse ano novo. Que não nos deixes cair nas trevas. Que não nos deixe praticar maldades. Que livre-nos do pecado. Que ensine-nos a amar a boa nova. Que ensine-nos a amar a luz e a conviver com ela. Jesus foi enviado aos filhos de Deus, mas os seus não quiseram receber. Que nós, queridos irmãos e irmãs, possamos ser o contrário disso. Possamos realmente acolher e viver a glória de estarmos juntos a Jesus, de estarmos sob a luz do Espírito Santo de Deus. Que esse 2026 ilumine os nossos caminhos, ilumine as nossas vidas, as nossas famílias. Caríssimos irmãos e irmãs, que Deus esteja contigo neste ano, iluminando seus passos e seus caminhos. E para completar esta nossa reflexão, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não esqueçamos nunca, queridos irmãos e irmãs, que a aliança de Deus foi feita com Moisés, onde ele enviou a palavra para ser seguida. Não tendo sido cumprida devidamente, ele enviou seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e habita, porque Jesus vive e vive em nós, em nosso coração, em nossas famílias, em nossa comunidade. Que este Jesus que vive nos dê a graça e a bênção do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que tenhamos dias maravilhosos até o nosso próximo encontro de fé e de amor, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muita luz para você e um feliz ano novo. Paz e bem.